Oi, gente, tudo bem? Você já deve ter ouvido a afirmação de que os livros de Paulo Coelho são ruins, baixa literatura, tão ruins quanto Crepúsculo. Só que tanto Paulo Coelho quanto Crepúsculo estão nos topos de venda sempre. Isso demonstra que as pessoas estão interessadas nesse tipo de livro. O que isso faz pensar? Se tanta gente gosta, por que é considerado ruim? Quem são as pessoas que estão dizendo que esses livros são ruins? Bom, geralmente quem critica Paulo Coelho é da academia, entendedor de literatura clássica e dos clássicos da literatura universal. Isso ocorre em todas as áreas da cultura, então cinema, música, sempre vai ter artes plásticas, sempre vai ter aqueles críticos falando que o que é pop é ruim, de baixo calão, sei lá. Só que geralmente isso coincide com o que as pessoas amam. Então, quanto mais as pessoas amam, mais o crítico odeia. Então, a gente precisa falar sobre cultura de massas. Eu acho que isso é bem pertinente para explicar essa discrepância. E o que é a cultura de massa? Para falar sobre isso, eu busquei um texto de Hannah Arendt, que é A Crise da Cultura. E nesse texto, ela, antes de falar da cultura de massas, ela vai explicar o que é. Odeio quem fala de teórico falando fulano vai dizer. Não, fulano diz, né? Então, voltando. Ela diz no texto que ela, antes de querer chegar na cultura de massas, ela quer falar da sociedade de massas. E antes da sociedade de massas, existia a sociedade normal, digamos assim, que vem antes da sociedade de massa. Então essa era a boa sociedade. E seus membros não tinham só dinheiro, mas eles tinham lazer, eles tinham tempo para curtir a vida, né? Que era o que o pobre não tinha antes, né? E aí, a partir do momento em que o pobre ele consegue isso, ter um tempo de lazer, ou seja, a época que o tempo de trabalho foi limitado, né? E eles puderam chegar em casa e ter tempo para si, eles começaram a competir aí com essa grande sociedade. Então essa sociedade de massas, ela surge quando ela é incorporada à sociedade como um todo. Um dado interessante é que Hannah Arendt diz que provavelmente a boa sociedade, ela surgiu num período absolutista com Luís XIV. Bota uma foto aí de Luís XIV, que é maravilhoso, ele é maravilhoso. E ele, abre aspas, soube reduzir tão bem a nobreza da França à insignificância política mediante o simples expediente de reuni-los em Versalhes, transformá-los em cortesãos e fazê-los se entreter mutuamente com as intrigas, tramas e bisbilhotices intermináveis. Então ele deixava a galera lá na festa para esquecer um pouco dos conflitos, né? Então, na sociedade havia aqueles que não se adaptavam, porque ela só admitia algumas classes sociais. E essas pessoas encontravam espaço para fugir dessa sociedade, né? Porque como essa parte cultural era só restrita a algumas pessoas, essa boa sociedade com seus estigmas era só para algumas pessoas, era fácil você fugir e ir para os periféricos. Então, Proust foi um exemplo, era um homossexual, né? Então ele já fazia parte dessa área de fuga, digamos. E também muitas pessoas saíam da alta sociedade para buscar apoio, familiaridade, humanidade em, por exemplo, movimentos revolucionários, né? Então existiam essas pessoas periféricas, esses movimentos periféricos que fugiam da alta sociedade. Só que o que aconteceu? Isso acabou quando a sociedade absorveu a sociedade de massas. E aí tudo virou uma coisa só. Quer dizer, quando a sociedade absorveu todos esses outros estratos da sociedade, e aí se tornou a sociedade de massas. Isso virou a sociedade de massas. Isso explica o fato de todo o desenvolvimento da arte moderna ter começado a partir da hostilidade do artista em relação à sociedade. Então, o artista ele se revolta contra isso. Por quê? Porque começou a surgir... O que aconteceu é que a sociedade começou a monopolizar a cultura em função dos seus objetivos próprios. Então, esses membros, eles queriam status, eles queriam ser bem vistos, e aí eles começaram a consumir alta cultura. Isso a Hannah chama de filisteísmo, que é isso, né? É um uso utilitarista da cultura e da arte.
Então, assim que as classes médicas adquiriram uma certa riqueza, elas começaram a competir com essa alta sociedade em cultura. A cultura virou uma arma fundamental nessa luta. Então, começou a ter essa competição. E todos com uso altamente utilitarista da cultura. E o artista se revolta contra isso. Ele não quer fazer parte de um universo em que a arte dele passa a não fazer sentido. Ela é só instrumento de uso por parte de pessoas que querem status, né? Então acaba ficando vazio. O artista se revolta contra isso. Então, assim, o grande X da questão é que o filisteu, que é o cara da alta sociedade, ele só lia para conseguir, ou lia, ou consumia, né? Não, na verdade ele não consumia, ele só lia os clássicos por desejo de autoaprimoramento e status. Então tinha uma função para ele, né? Eles não se importavam muito, e aí Hannah fala isso, com que Shakespeare e Platão tinham mais a dizer do que apenas ensinar a ser culto e inteligente. Então, assim, mas essas pessoas não consumiam, entendeu? Eles liam com objetivo. Então, a grande diferença dessa sociedade para a sociedade de massas, que veio depois, é que a cultura de massas é consumida. Ela é consumida, ela tem que satisfazer uma necessidade que é biológica, que é a necessidade de diversão. Então a Hannah diz que a necessidade de diversão é biológica. Então a cultura de massas satisfaz essa necessidade biológica. E essa sociedade consome esses produtos e destruindo. Então consumir é destruir, entendeu? Ela usa um termo pão e circo, por exemplo, que resume muito bem isso, né? Assim como o pão, o circo, a diversão, ela é destruída e você tem que produzir mais e mais e mais para satisfazer essa necessidade insaciável por diversão, que é uma necessidade biológica. E eu acho interessante que Hannah diz que você não pode criticar isso, essa necessidade, porque todos nós temos essa necessidade. Você não pode criticar quem quer consumir diversão, porque ela é inevitável. Então você não pode criticar isso. Então, uma das características que Hannah usa para diferenciar a cultura da cultura de massas é que a cultura, os objetos culturais, eles têm durabilidade. E os objetos de diversão, a cultura de massa é consumida e destruída e precisa nascer outra no lugar. O objeto de arte, né, o objeto cultural, ele vai perdurar ao longo da sociedade, ao longo das gerações, vai superar quem criou, enfim. Ele segue, apenas segue. Agora, no divertimento você não pode abrir mão e nem criticar, porque aí ela usa esse exemplo. Como que você vai criticar uma padaria porque os produtos que ela faz, eles devem ser consumidos logo, somem e você tem que produzir mais no dia seguinte, né? É a mesma coisa com a diversão. Então, a sociedade de massa, a cultura de massa surge quando... Então, vamos lá. A cultura de massas surge quando a sociedade de massa se apropria dos objetos culturais, então aqueles que duram, e começam a transformá-los em objetos de diversão, em cultura de massa. Então, os objetos artísticos e culturais são adaptados para serem de rápido consumo, para satisfazer a necessidade de diversão. E aí é a parte em que a Hannah Arendt ela fica em sintonia com Adorno, digamos assim. Então, Adorno é um cara super rabugento e ele no livro lá da Indústria Cultural, clássico, ele é muito rabugento, ele odeia jazz, ele fala que isso tudo faz parte da cultura de massa. O autor acredita que a cultura, depois da dissolução dos resíduos do pré-capitalismo e da extrema especialização, a cultura passou a conferir a tudo um ar de semelhança. Então, o cinema, o rádio, as revistas constituem um sistema, é tudo igual. Ele nota que tudo é igual, tudo é parecido e tudo faz referências às mesmas coisas. Então, ele tem ranço de tudo que é novo, Adorno. Ele é esse cara. Ele critica os apartamentos da época, por exemplo, ele fala que os apartamentos são feitos esperando que o ser humano que os indivíduos sejam independentes. E isso faz com que as pessoas sejam mais submetidas ao capital. E ele critica muito o cinema sonoro.
Então olha a frase que ele fala sobre a cultura de massas. Sob o poder do monopólio, toda cultura de massas é idêntica e seu esqueleto, a ossatura conceitual fabricada por aquele, começa a se delinear. Então ele está acusando, denunciando todo um sistema preparado de cultura de massas. Então ele cita como características da indústria cultural. Características da indústria cultural. A tradução estereotipada de tudo, até mesmo do que ainda não foi pensado, no esquema da reprodutibilidade mecânica. Os astros, as novelas ressurgem ciclicamente como em variantes fixos, mas o conteúdo específico do espetáculo é ele próprio derivado deles e só varia na aparência. Então, quem nunca reparou que novelas, na verdade, são sempre as mesmas histórias contadas em épocas diferentes, com roupa diferente e atores diferentes, né? É isso que ele está acusando aqui. Então, para ele, a indústria cultural foca nos detalhes, efeito especial, aspectos técnicos e deixa o conteúdo para lá. Que o que importa é todo o enfeite que você cria para passar aquele material de consumo rápido. E aí, chegando a essa conclusão, eu dei essa volta toda para perguntar para vocês, não eu trazer uma verdade que ela não existe. Eu vou perguntar para vocês, para que vocês mesmos concluam se Paulo Coelho é literatura ruim ou não. Você acha que o conteúdo suscitado nos livros de Paulo Coelho é repetitivo em relação a tudo que você vê na cultura em geral, mudando somente a roupagem, detalhe e forma? Você acha que Paulo Coelho pode servir daqui a 200 anos ou mais para ajudar as próximas gerações a entender o nosso hoje? Você acha que ali está uma obra durável ou até mesmo eterna? Que as pessoas se inspirarão na obra de Paulo Coelho, como ocorre, por exemplo, com a Odisseia de Homero ou Dom Casmurro? E mais, você acha que boa literatura é só aquela que preenche esses requisitos? Ou concorda com Hannah Arendt que todos precisamos de diversão biologicamente, mas que não se pode chamar a cultura de massa e de objeto cultural? Ainda não há consenso sobre se Paulo Coelho é bom ou ruim, porque na verdade ninguém sabe o que é bom ou ruim. Estuda-se o que pode ser chamado de cultura ou cultura de massa. Então é isso, gente. Eu tentei trazer um vídeo um pouco mais denso. Eu não tenho habilidade ainda muito pra isso, então é um negócio que eu comecei agora. Mas me diz aí nos comentários, você gosta de Paulo Coelho? Você gosta de Crepúsculo? Você acha que literatura de massa é literatura boa e por quê? Essas questões todas podem fazer vocês refletirem sobre o YouTube, o próprio conteúdo do YouTube. Olha que explosão mental aí. O conteúdo do YouTube, você acha que ele é feito pra gente assistir, depois nunca mais ver, e que ninguém vai se inspirar nisso no futuro, e que ele é feito para ser consumido e tem que ficar sendo produzido mais e mais? Isso ocorre também com os best-sellers. Então, para terminar, fala sobre isso um pouco nos comentários, o que vocês acham disso. E para terminar, eu vou trazer essa reflexão do Blaise Pascal, que eu adoro, porque ele é muito rabugento. E ele fala sobre o divertimento assim. A única coisa que nos consola das nossas misérias é o divertimento. E, contudo, é a maior das nossas misérias. Porque é isso que nos impede principalmente de pensar em nós e que nos faz perder insensivelmente. Sem isso, estaríamos no tédio, e esse tédio leva-nos a procurar um meio mais sólido de sair dele. Mas o divertimento distrai-nos e faz-nos chegar insensivelmente à morte. Então é isso, gente. Beijo, se inscreve no canal, me curte, me divulga para os outros e comenta aí o que você achou. Beijo!